nós vamos orar pelo Samuel por dois motivos especiais. Primeiro, é a viagem que ele fará em julho. Ele estará lá com o nosso missionário Vinícius, prestando seu estágio missionário. Então, ele vai passar 21 dias, né? 15 dias. 15 dias lá com o Vinícius. Vai ter oportunidade de conhecer o campo missionário, nossa igreja em Fortaleza, também os pontos de pregação ali no sertão. Temos que agradecer muito a Deus, né, porque a passagem foi providenciada por um casal aqui da igreja. Então ele não teve que levantar recursos para isso. Essa passagem foi doada. Vamos orar também pelo Samuel, porque ele termina mais um semestre no seminário. Até o final do ano ele conclui a parte acadêmica e depois então ele vai prestar um estágio de 1 ano, se Deus assim permitir, se ele não mudar de ideia aqui entre nós, né? E vamos pedir para que Deus continue capacitando, suprindo as suas necessidades. A mensalidade do seminário já está pago até junho, então ele está em dia, tem os mantenedores, mas vamos pedir que Deus continue suprindo as suas necessidades. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento pedimos uma bênção especial para a vida do Samuel, para que ele pregue a Tua palavra, inspirado pelo Teu Santo Espírito, que o que ele for compartilhar nessa noite possa vir diretamente do Teu trono de graça, para a edificação, para o consolo, também para a confrontação da nossa vida. Pedimos que o Senhor o abençoe no estágio ali com Vinícius, que ele possa trazer boas notícias, que seja uma experiência também que edifique a sua vida, que ele possa alcançar uma visão ainda maior sobre missões, sobre a necessidade que temos até mesmo no sertão do nosso país. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue suprindo suas necessidades, que o Senhor continue a abençoar cada mantenedor, que eles continuem agindo com generosidade para que o Samuel consiga concluir o seu curso no final do próximo ano, ó Deus. Nós pedimos todas essas coisas, em nome de Jesus, amém. Boa noite, tá ligado? Tá ligado. Boa noite. Oi? Aí. Boa noite, estão ouvindo? Boa noite, igreja. Eu realmente estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente falando para vocês. E grato também pelas orações. Eu sei que muitas pessoas oram pelo ministério que Deus tem colocado para mim hoje. E muito obrigado pelo acompanhamento também no nosso namoro, orar com a gente, por sempre se preocupar com a gente. E sou muito grato com a igreja, eu tenho aprendido muito. E hoje tenho a oportunidade de compartilhar também a palavra de Deus com vocês, e sempre é um privilégio, né? O pastor já tem orado, então eu gostaria de convidar a você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. E enquanto vocês procuram, eu vou estar falando um pouquinho. A gente vem falando sobre questões de idolatria. A idolatria, pessoal, é uma coisa muito forte no nosso coração, uma coisa que está lá por natureza, desde o momento que a gente pecou. E a gente falou de distintos tipos de idolatria. Agora eu quero me centralizar e focar em uma coisa, que é o centro de tudo, que é a satisfação pessoal. A satisfação pessoal é o que levava você e eu a vivermos uma vida morta. E hoje eu vou me deter para trabalhar especificamente o texto que está lá em Efésios capítulo 2. Eu quero que você preste muita atenção e leia
detalhadamente, por favor, a passagem, prestando atenção nas palavras que o apóstolo Paulo escolheu para colocar nessa parte do capítulo. A gente vai ler desde o versículo 1 até o versículo 10. Essa passagem é muito interessante porque tem uma informação importantíssima para nós cristãos. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10. Vocês, esse vocês entro eu também, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pessoal, presta muita atenção na primeira parte do versículo, que diz o seguinte: vocês estavam mortos. Eu quero que você pense no conceito de morte. A pergunta que vem na nossa mente é: o que é morte? Morte, normalmente, pessoal, o que todo mundo escuta por aí é deixar de existir. Ah, deixou de respirar, deixou de existir, já não vive mais, já não está entre nós. Mas é interessante que a palavra que Paulo escolhe é a palavra mortos. Nós estávamos mortos. E eu quero trazer um significado para aclarar um pouco essa palavra morto. E pense comigo. Tente lembrar quando você não conhecia ao Senhor Jesus. Tente lembrar o momento em que você não tinha noção de Deus. Que coisas você procurava? Que coisas nós procurávamos? Atrás de que coisas corríamos na nossa vida? Entre aspas. Estou falando vida entre aspas porque aí eu quero explicar o conceito de morte e dar um novo conceito de vida, que é o que Paulo está fazendo aqui. A gente estava morto, pessoal, satisfazendo os desejos da nossa carne. É o que Paulo está falando aqui. Desejos pessoais, sucesso, fama, a gente falou do dinheiro, a gente até falou de vários tipos de idolatria aqui. Pessoal, eu não sei atrás de que coisas você estava correndo, mas eu tenho certeza de coisas que eu corri atrás. As coisas nas quais a gente coloca ou colocava, tomara que seja desse jeito, a nossa segurança, a saúde, o dinheiro, a posição econômica, a posição no meio da sociedade, o time de futebol, o partido político, a esperança que a gente coloca numa pessoa, correndo atrás de coisas que não são Deus, mas que a gente acaba colocando no lugar de Deus. E todas aquelas coisas que eu tenho citado até agora, são coisas que desaparecem. O dinheiro pode desaparecer, a saúde pode acabar. A esperança de ter aquele político que você votou lá com seu voto, com a sua decisão,
e ver que aquela pessoa quebrou tudo aquilo que ela tinha prometido, é perder a esperança. É perder a esperança e perder um ídolo. Aquele em quem eu coloco a minha esperança, coloco a oportunidade de sair, de ir para frente. Eram as coisas que a gente corria atrás. Hoje, porém, segundo Paulo diz, nós devemos correr atrás de uma vida. Qual é essa vida? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Quem que faz isso? É o mundo. A gente costuma falar muitas vezes que as pessoas do mundo estão mortas. Elas não estão mortas, estão vivas segundo o conceito da saúde, né? Segundo o conceito da medicina. Elas respiram fôlego de vida, elas trabalham, elas correm, elas conseguem andar, elas conseguem ir para qualquer canto. Mas elas estão mortas em que sentido? Elas estão perdidas. Assim como um dia você e eu estávamos perdidos, girando e ficando no mesmo lugar, sempre acontecendo a mesma coisa, sem saída, até que um dia você conheceu o Senhor Jesus Cristo. Até que um dia, pelo grande amor com que o Senhor nos amou, o versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo. Versículo 4, ainda mais diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Versículo 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele acrescenta: pela graça vocês são salvos. Gente, quando você e eu estávamos caminhando rumo ao inferno, rumo ao abismo, à destruição, à morte eterna, à separação de Deus, o Senhor te trouxe até Ele. Com o seu grande amor, com que Ele te amou, Ele abriu o seu olho. Ele tocou o seu coração com a sua graça para te mostrar que a sua vida, ela tem sentido. Que você não vive para você. Que você precisa viver para Deus. Meu irmão, é a minha oração e tem sido a minha oração todos os dias, que Deus possa abrir os nossos olhos, os nossos, para que a gente viva conforme a sua palavra, conforme aquilo que Ele tem te ensinado. O Evangelho de Deus, pessoal, não é só Jesus morreu, ressuscitou e te livrou do inferno. Ele te deu uma coisa que muitas vezes nós não percebemos porque não procuramos na sua palavra. Ele deu sentido para a sua vida. Como assim? Pessoal, eu quero trabalhar o conceito de vida novamente. Continua lendo comigo o versículo 6 em diante, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu irmão, quando Cristo veio morar aqui na terra, quando Ele veio a viver como homem, Ele veio para viver uma vida totalmente diferente a qual os homens viviam. Ele não veio para viver para si. Ele veio a sacrificar a sua vida. Ele veio não a ser maior a todas as pessoas, Ele veio a se mostrar como servo. Ele não veio para ganhar posição, sino ao contrário, para se mostrar como o mais humilde entre todos. Ele veio para mostrar amor quando as pessoas estavam esperando guerra. As pessoas estavam colocando esperança na sua força, em espada, em heróis, em guerra. Mas Jesus veio a mostrar amor e misericórdia. Me tocou muito no coração hoje quando o Daniel estava aqui falando sobre a situação que o Brasil está vivendo hoje. E seríamos muito insensatos se a gente não falar sobre isso.
Pessoal, é muito indignante a situação que o país vive hoje. Eu sou estrangeiro, mas eu fico com dó, porque não é só o Brasil que está assim. É o mundo. É o mundo, pessoal. E foi para esse mundo que o Senhor te salvou. É para esse mundo que o Senhor te trouxe. É para essa geração que o Senhor abriu os seus olhos e o meu olho. É para essa geração que está agora presente que o Senhor nos salvou e nos resgatou para que a gente seja luz e sal no meio de uma geração que se corrompe cada dia. Pessoal, isso é vida. Isso é o que Paulo vai falar. Isso é a vida que Ele tem preparado para nós desde o dia que Ele nos trouxe da morte para a vida eterna. O que é vida então? Versículo 8. Esse é um dos versículos mais difíceis de entender, porque a gente tenta explicar muitas vezes de uma forma que, eu acho que deve ser assim. A palavra diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9 ainda fala, acrescentando, não por obras, para que ninguém se glorie. Pessoal, você e eu não fizemos nada para merecer ou ganhar a salvação de alguma maneira. Porque quando Paulo está falando lá no começo, ele está falando assim: vocês estavam mortos, vocês estavam perdidos. Se o Senhor não nos ressuscitasse, se o Senhor não nos trouxesse a vida, se o Senhor não abrisse os nossos olhos, a gente não teria como entender a sua palavra. Foi Ele, é Ele quem nos trouxe da morte para a vida. É Ele que nos dá essa oportunidade de ter, não conhecimento, entendimento para um propósito de vida. Olha o que ele fala, versículo 10. Porque desde então, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Nós somos a criação de Deus que foi deturpada pelo pecado. Não, a gente em Cristo Jesus se torna aquilo que Deus tinha preparado para o homem no jardim do Éden desde o começo. Quando Deus criou o homem, Deus não criou ele com pecado. Mas o homem se corrompeu e hoje a gente vê os frutos da morte espiritual, da perdição, de cada vez e cada dia ir rumo ao abismo e rumo ao inferno. Mas aqui Paulo está falando para o crente. Olha o que fala para o crente. Fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Ele preparou de antemão para nós as praticarmos. Pessoal, Deus não te salvou, Deus não te trouxe de uma morte para uma vida, para que você e eu continuemos fazendo aquilo que fazíamos mortos e perdidos. Deus nos trouxe da morte para a vida, para que nós vivamos aquilo que Ele tinha preparado no jardim do Éden. Que vivamos pela glória e louvor de Deus. Aí entra você e eu, pessoal. Boas obras, quais são essas boas obras? O Senhor te colocou num lugar específico hoje na sua vida. Você trabalha. Se você não trabalha, pessoal, você ainda trabalha. Você trabalha na sua casa. As mães, as donas de casa, devem ser exemplo de boas obras, de amor e misericórdia e piedade na sua casa, com relacionamento com o marido. As mães devem cuidar dos filhos e têm esse dever de ensinar, esse papel de ensinar o evangelho para o filho e encaminhá-lo para uma vida com propósito. O pastor tem o papel de ensinar as ovelhas todos os dias na igreja. Engenheiro tem o seu papel de fazer o melhor cálculo, de passar o melhor orçamento,
de ser justo com todas as contas que ele faz. O contador também, a mesma coisa. Advogado deve ser justo. Pessoal, e todas as profissões, professores, economistas, políticos, policial, barrendeiro, pessoa que junta o lixo. Gente, o Senhor nos colocou no lugar que a gente está para sermos luz e sal e levar o Evangelho para uma geração que está se perdendo. No lugar que o Senhor te colocou lá. Porque você é missionário do Senhor. Missionário não só é aquele que vai para longe e que depende de mantenedores, como o pastor estava falando aqui, sobre a minha situação. Pessoal, missionário é levar o Evangelho de Cristo Jesus para uma nação e para um mundo que está se perdendo cada dia mais. E devemos ser exemplos de boas obras, as quais o mundo tem deixado de praticar, porque está morto. Por isso a gente tem homens que se amam a si mesmos, pessoas que colocam a sua esperança no dinheiro, pessoas que estão dispostos a trair todo tipo de princípio e a colocar o seu nome lá no alto, se esquecendo que tem um Deus a quem um dia a gente vai prestar conta. Gente, o Evangelho não é pequena coisa, não. Não é pouca coisa. É a mensagem de salvação. Salvação do quê? Salvação da morte e da perdição na qual a gente estava. A gente andava perdido, correndo atrás de qualquer coisa. Pense comigo. Em que coisa você colocava a sua esperança antes de conhecer a Jesus? Em que coisa? Ou você vivia a sua vida, deixa a vida me levar. É um jeito bom também, mas um dia acaba. Um dia acaba. O único capaz de dar sentido à nossa vida, de novo, é o Evangelho de Cristo Jesus. Se você tem hoje a oportunidade de estar ouvindo essa mensagem, não é a mensagem que eu estou pregando, é a mensagem do Evangelho. Você está ouvindo porque o Senhor te colocou aqui. Porque o Senhor quer que você ouça a sua palavra. Se essa mensagem é repetitiva para você, o Senhor está permitindo que você a escute de novo. Isso se chama quê? Misericórdia. Porque isso dá uma nova direção para a nossa vida. Ou está redirecionando. Porque como cristãos temos a oportunidade também de ser salvos, mas continuarmos vivendo do nosso jeito. Só que sabe o que acontece quando a gente vive do nosso jeito? Tendo já reconhecido Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, alguma vez? A gente apanha do Senhor. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele quer sempre nos redirecionar. Se a palavra parece dura, é justamente a palavra que hoje você tem que ouvir. Porque é dessa maneira que o Senhor está tocando no seu coração. Se a palavra é esperança para você hoje, é isso que o Senhor está sabendo que você está precisando. Mas sobre todas as coisas, o Senhor sempre quer nos redirecionar para a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? As obras que de antemão Ele preparou para nós as praticarmos. O nosso trabalho é um dos principais elementos ou ferramentas que Deus pretende usar para nos tornar mais semelhantes a Jesus. O lugar onde você está, meu irmão, é o lugar onde o Senhor está trabalhando o seu coração. As pessoas que você tem lá, com as quais você lida todos os dias, elas tiram de você aquilo que você é de verdade.
essa pessoa permite mostrar às vezes nosso coração orgulhoso. Às vezes a gente fica irado, com raiva das pessoas também. Então o contexto, pessoal, que Deus nos colocou hoje, é o contexto que Deus mesmo usa para nos tornar conforme a imagem de Jesus Cristo. Como assim? Deus usa as pessoas como talhadeiras para quebrar áreas da nossa vida que ainda não têm sido tratadas. Tem situações que muitas vezes vão mostrar o nosso orgulho. Tem situações que muitas vezes vai revelar que nós somos mentirosos. Tem situações que vão mostrar quão desonestos podemos ser. Tem situações que podem mostrar a parte ruim da nossa vida, a parte ruim do nosso coração. Essa parte que muitas vezes está escondida atrás de uma máscara que a gente coloca. Mas veja como o Senhor não permite que essa máscara fique fixa no seu rosto. O Senhor te colocou no seu trabalho, na sua casa, no bairro que você está, na escola que você está. Porque Ele sabe as ferramentas que Ele vai usar para te transformar conforme a imagem de Cristo Jesus. Ele quer usar o nosso trabalho para nos santificar. Ele quer desenvolver o nosso caráter cristão. Ele quer nos ensinar a amá-lo. Ele quer nos ensinar a que dependamos mais dele. Ele quer nos ensinar a servi-lo melhor. Ele quer nos dar a ferramenta para que a gente saiba como louvar Ele melhor. Com instrumentos e com a nossa vida. Até que nos unamos a Ele no dia final, o qual será o descanso de todo o nosso trabalho. Por quê? Porque naquele dia o veremos face a face e seremos tornados exatamente a imagem dele. No dia que a gente estiver na presença de Jesus Cristo, o nosso trabalho vai acabar. Sabe por quê? Porque aí é o Senhor Jesus Cristo que vai nos transformar plenamente a sua própria imagem. Esse dia que nós estivermos na presença do Senhor Jesus, o seu trabalho vai acabar e você vai descansar. Porque naquele dia você vai ser transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? Irmão, isso é esperança. Isso é o que o Evangelho faz. Isso é o que o Evangelho quer fazer com você. O Senhor quer transformar a sua vida e a minha também. Com todas as situações das quais Ele permite que você faça parte. Porque o Senhor é grande demais e como o pastor falou, o Senhor é bom. Porque até situações que nos parecem ruins, o Senhor usa para transformar a nossa vida. Coisa que parece, nossa, tirar a nossa esperança. Coisa que parece quebrar o nosso modo de viver, o nosso conforto. Mas é ali onde o Senhor quer te ensinar dependência. E é ali onde Ele quer te ensinar que Ele está te transformando à imagem de Cristo Jesus. Para terminar, pessoal, abre comigo a sua Bíblia. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 até o 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Rapidinho, pessoal, acho que anotei errado. Vou dar uma olhada aqui.
Segunda de Pedro, capítulo 1, perdão. Sim, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Antes de ler essa passagem, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Antes de ler essa passagem, pessoal, você vai me falar, nossa, mas Samuel, é muito difícil. É muito difícil viver no mundo que está se perdendo como aquele que hoje a gente está vendo. É muito difícil viver no mundo onde, quando você quer ir fazer aquilo que é correto, as pessoas colocam somente travas para que você não faça as coisas certas, onde as pessoas fecham as portas para você. Mas o Senhor nos deu algo que está guardado no nosso coração. E é o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes do quê? Da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Pessoal, esse versículo explica tudo. Gente, em Cristo Jesus, você tem não só 75% da capacidade de vencer nessa vida. E quando estou falando vencer, não estou falando de ganhar todas as batalhas que você coloca, sino as batalhas que o Senhor coloca para nós. Em Cristo Jesus você tem tudo para ter uma vida de piedade. Em Cristo Jesus você tem tudo para viver uma vida de relacionamento pleno com Deus. Em Jesus Cristo você tem tudo para viver conforme a imagem de Cristo Jesus. Pessoal, essa passagem explica tudo para a gente. Temos a graça de Deus na nossa vida, a qual é suficiente para vencer todos os nossos pecados. Só que, será que temos colocado isso? Ou somos, como diz no versículo 9, todavia se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Veja que o Senhor já purificou os seus pecados. Então, como motivação para a vida, lembre-se do que o Senhor já fez. Lembre-se que o Senhor já abriu os nossos olhos. Lembre-se que o Senhor já tirou de você a culpa e te deu vida para que você se torne conforme a imagem dele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua salvação, que é uma mostra muito grande da tua misericórdia, Pai. Porque nós, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos trouxe a vida, nos trouxe sentido, nos trouxe propósito, nos trouxe um destino, o destino de sermos cada dia transformados do pecado à santidade. O Senhor nos ajude
a desenvolver, Pai, o nosso relacionamento contigo, porque precisamos de Ti, Senhor. No meio de uma geração que está se perdendo, Pai, queremos ser luz e sal, para sermos testemunha para as nações, para que assim como um dia o Senhor nos resgatou e nos trouxe de morte para a vida, o Senhor também possa trazer mais pessoas, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, a nossa esperança é que um dia estaremos diante de Ti. Aquele dia a gente não precisará trabalhar, não precisará se esforçar mais, porque naquele dia o Senhor transformará as nossas vidas plenamente, nos tornará a imagem do Seu Filho Jesus. É assim que eu oro, em nome de Cristo amado Jesus. Amém.